Olá, alunos dos cursos de engenharia da Univesp. Ao longo desta semana 3, nós vamos falar sobre materiais. Materiais quando sob a ação de um campo elétrico externo. A questão é como é que o material reage, né? Muito bem, nós vamos, nesta aula de número 5, falar sobre os materiais condutores, muito úteis, né? Bem como uma aplicação desses materiais, que é a construção de elementos de um circuito conhecidos como capacitores, né? É claro que aqui uma coisa que é de interesse é sempre a questão da resposta do material quando a gente aplica um campo elétrico a ele e, como consequência desse campo elétrico, os elétrons se movimentam, gerando a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o resultado da ação, né, de um campo externo aplicado ao material, né? É claro que aqui eu quero que vocês assistam cerca de 25 segundos aproximadamente, né? Em relação aos geradores de correntes, né? O primeiro deles foi a pilha de volta. E aqui nós construímos uma pilha de volta para o aluno ter uma ideia a respeito do que seja a pilha. A quantidade de Quanto placas. maior o número, né, de elementos, né, maior vai ser a voltagem. Bom, vamos parar por aqui. Então, os terminais, zinco puro e cobre puro. E, por exemplo, a gente pode ligar nos terminais aqui do motor. Olha aí. Né, fazer o motor girar. Que beleza. O fato é que os materiais se comportam de forma diferente quando nós aplicamos, né, uma diferença de potencial, por exemplo, entre esses dois pontos de um material. Afinal de contas, flui uma corrente elétrica ou não? O material é bom condutor de corrente elétrica, ou seja, tem uma condutividade elétrica alta, né, ou não, né? De forma que é bom a gente assistir aqui também um pouco mais de 1 minuto a respeito da diferença dos materiais. A experiência a seguir demonstra a diferença de condutividade elétrica entre alguns materiais. Para isso, usaremos um circuito com uma lâmpada incandescente em série, ligada a uma tomada da rede elétrica e a fios que serão conectados a diferentes materiais, como metais, plástico, madeira ou grafite. Começaremos fazendo o teste de condutividade com um fio de cobre encapado. O cobre é um metal bom condutor de eletricidade, por isso a lâmpada acende com intensidade. Já o plástico que o recobre é considerado um mau condutor ou isolante elétrico, e por isso a lâmpada não se acende. O item seguinte é uma caneta, que apesar de ser prateada e parecendo um metal, é feita de plástico e não conduz eletricidade. O mesmo ocorre com um tubo de plástico preto, ou seja, é um mau condutor de eletricidade. O item seguinte se trata de um lápis mais antigo, que tem duas partes distintas. Quanto à condutividade elétrica, uma é de madeira, que não é boa condutora de eletricidade. Já a outra é o grafite, que pode sim conduzir eletricidade. Aqui usamos um outro lápis de modelo mais recente, que não usa mais grafite e, portanto, não conduz eletricidade. Os últimos materiais a se testar são metais. Se trata de alumínio e de latão, que são bons condutores de eletricidade. Muito bem. O fato é que os materiais, eles exibem essa propriedade, uma característica de cada material, conhecida como condutividade elétrica. Cada material tem uma condutividade elétrica e esta varia, nessa unidade do Sistema Internacional de Medidas, varia de 10 a menos 4, por exemplo, né, até 10 a 7, no caso dos bons condutores, né? De forma que a condutividade varia muito de um material para outro.
Os materiais com uma condutividade baixa, nós não vamos aqui dizer quão baixa, porque isso é uma forma apenas de se classificar os materiais, né? Esses materiais são isolantes, de acordo com o que nós vimos ali. Ou seja, praticamente você não tem a passagem da corrente quando se aplica uma diferença de potencial entre dois pontos ao longo do material, né? Agora, alguns, né, são caracterizados por uma condutividade alta, 10⁵, 10⁶, 10 à potência 7 siemens por metro. Esses materiais são denominados materiais condutores, e é eles que nós vamos estudar agora. Agora, qual é a característica de um material condutor, né? Os metais, por exemplo, aqui eu estou considerando o exemplo, né, do átomo de cobre, que sabemos que é um excelente condutor, né? Os fios são feitos de cobre, por isto, né? O cobre é um elemento químico que tem um elétron na sua camada de valência, né? A última camada do átomo, né? E estes elétrons aqui, eles orbitam em torno de um núcleo, né? Estes elétrons. Agora, é muito fácil arrancar estes elétrons dos átomos de forma que, numa visão correta, nós temos a seguinte situação. É como se tivéssemos um mar de elétrons, né, se movimentando numa região na qual existe uma estrutura cristalina constituída por, digamos, o núcleo, né, e mais os elétrons, né, que não pertencem à última camada, né? De forma que esse núcleo aqui, que nós estamos considerando, tem uma carga positiva, né, como indicado aqui. O fato é que, no metal, nós temos esses elétrons que são considerados livres, e muitos. Veja, para cada átomo eu teria, em princípio, um elétron, e eles estão livres para se movimentarem no interior de um condutor, né? Então, agora a questão que nós estamos querendo colocar é a seguinte. Quando eu tenho um material, aliás, o material pode ser qualquer, né? Está aqui numa região do espaço, né? E agora eu aplico um campo elétrico a este material. Aí está. O nosso problema é saber o que acontece quando eu aplico um campo elétrico externo ao material. O que acontece é que, em geral, o material, ele mesmo gera campos elétricos, de forma que a soma dos dois campos elétricos é o campo elétrico resultante. Porque o material, por conta da resposta que ele dá ao campo elétrico aplicado, ele, então, vai gerar um campo elétrico, o material. Então, quando a gente aplica um campo elétrico, né, a um material condutor, olha só o que acontece. No interior do material, o campo elétrico é igual a zero. Essa é uma característica de um condutor, né? Os elétrons se movem de tal forma a se acumularem na superfície do condutor, gerando no interior do condutor um campo elétrico igual a zero. Veja, haveria um movimento de elétrons no interior de um condutor, né, enquanto houver um campo elétrico, de forma que, na situação de equilíbrio, temos esta situação aqui. No caso de um condutor ideal, um condutor perfeito, é desse que nós estamos falando aqui. Quando eu aplicar um campo elétrico externo ao condutor, os elétrons se movem para a superfície do condutor, de tal forma a anular o campo elétrico, né? Aí temos um outro problema, que é o de determinar
a densidade de cargas, né? Porque um dos problemas que nós temos, né, é na determinação da densidade superficial de cargas. E aqui eu tenho uma expressão, né, para o campo elétrico nas proximidades do condutor. Esse campo elétrico ele é dado por sigma sobre epsilon zero. Então o campo elétrico sofre uma descontinuidade. No interior é zero, na superfície para pontos próximos ele é dado por essa expressão aqui, né? Isso a gente pode deduzir, né? De qualquer maneira, tem uma grande aplicação, que é a blindagem eletrostática. É a gaiola de Faraday. Então, vamos assistir aqui cerca de 1 minuto e 20 de vídeo para a gente entender como funciona a gaiola de Faraday. Faraday se deu conta de que é possível blindar uma certa região do espaço, de tal forma que não importe muito o que está acontecendo lá fora. Neste experimento usaremos um gerador de Van der Graaf, fios de ligação, um copo de vidro e uma gaiola metálica com círculos de papel alumínio pendurados com fio fino, tanto do lado externo como no interior da gaiola. Começaremos a experiência conectando a esfera do gerador Van der Graaf com a gaiola e seus círculos de papel alumínio. A gaiola, por sua vez, será colocada sobre um copo de vidro, que é um bom isolante. Ao girarmos a manivela do gerador, eletrizaremos a gaiola metálica, juntamente com a esfera do Van der Graaf. Este experimento mostra que existe um campo de forças que é o campo elétrico, agindo apenas sobre os pêndulos da parte externa da gaiola. Dentro dela não há campo de forças e os pêndulos permanecem imóveis. Isto prova a blindagem eletrostática no interior de um recipiente condutor, ou seja, o campo elétrico é nulo dentro da gaiola. Dentro de um veículo cuja carroceria é feita de metal, tal como um carro, um helicóptero ou um avião, também é construída uma blindagem contra descargas elétricas, usando-se esse mesmo efeito visto com a gaiola de Faraday. Muito bem. Como eu disse antes, né, num condutor, quando eu aplicar um campo elétrico externo, estamos sempre falando de um campo elétrico externo, né? Então, as cargas se distribuem na superfície. Logo, a densidade superficial de cargas, existe uma forma de se calcular isto, ela é dada por epsilon, né, vezes a componente normal do campo elétrico na superfície, que é essa componente aqui, componente normal do campo elétrico à superfície. Dentro ele é igual a zero. Agora, as cargas se distribuem de tal maneira a que haja uma distribuição superficial na superfície do condutor e cargas livres no interior do condutor igual a zero, porque as cargas que existiam no interior, eles se deslocam para a superfície, né? O que é curioso é o seguinte, o potencial eletrostático no interior, né, e bem como, né, na superfície, ele é constante. Ele é constante ao longo da superfície do condutor. Esta aqui é uma propriedade que a gente já pode assegurar. Muitas vezes ele pode estar aterrado e estar, portanto, ao potencial constante igual a zero. Aqui eu tenho um exemplo que o aluno deve acompanhar, porque não há tempo na aula, agora nós mudamos o modelo, de forma que a gente dá aqui um resumo apenas, né? E o aluno tem que recorrer ao texto. Isso aqui está no texto que estamos distribuindo para vocês, né? Digamos que eu coloque, né, uma carga Q qualquer, ou um conjunto de cargas neste ponto do espaço, e aqui eu tenha um condutor plano que se encontra aterrado, ou seja, o potencial é igual a zero na superfície do condutor, né?
Esse é o dado do problema, esse é dado. O problema é, determine a densidade superficial de cargas na superfície, que é claro que essas cargas serão de sinal negativo. O problema, então, que se coloca é esse, e, em seguida, determine o campo elétrico em todo o espaço. Veja, essas cargas aqui geram um campo elétrico, mas a distribuição de cargas sobre o condutor gera um outro campo elétrico. O que importa aqui, então, é, no caso, uma soma. Esse é um exemplo realmente bastante interessante. A solução para isso é utilizar um método de imagens, né? Ou seja, o campo nesta parte de cima aqui, ele é bem descrito por uma situação na qual eu tenha aqui uma carga menos que, se esta carga aqui é Q, positiva, aqui do outro lado eu tenho uma carga menos que, por isso chamado de método de imagens, de forma que a solução é esta, não é? E para que eu assegure, né, esse potencial aqui, o A0, eu preciso descrever com essa carga menos Q. Veja só que coisa curiosa, o potencial, então, fica determinado. O potencial, é claro, estou falando sempre dessa região aqui, né? Porque aqui eu tenho um condutor, né? E a rigor, aqui dentro do condutor, o campo elétrico é igual a zero. Né? Muito bem, mas é um truque que a gente usa. Né? Com isso, veja só, eu determino o campo elétrico em todos os pontos do espaço, né? A partir do potencial. Eu agora calculo o gradiente, derivo com respeito a x, o potencial derivo com respeito a y, e assim por diante, e o campo elétrico resultante é este aqui. Né? Veja, e agora a componente normal do campo elétrico é conhecida, né? Que é dado por essa expressão aqui, agora calculada para z igual a zero. Então, eu encontro a distribuição de cargas e eu posso mostrar que a carga total na superfície do condutor é igual a menos Q. Existe uma coisa também curiosa a respeito de condutores, né? É que se eu tenho uma ponta, o campo elétrico é muito mais intenso nas pontas, de acordo com o que temos aqui, esse desenho das linhas de força. Né? Veja que as linhas de força estão muito mais adensadas, né, nessa região. E aí é uma questão só de imaginar, né, uma superfície de raio R. Né? Aqui eu estou considerando essa ponta com uma certa superfície, outros pontos nos quais nós temos uma outra superfície. É uma continha relativamente simples, né, que nos leva à conclusão, né, de que quanto menor for o raio, mais intenso é o campo elétrico. E isso, então, tem várias aplicações e também alguns fenômenos, né, bastante curiosos, na verdade. Nós vamos colocar alguns vídeos, né, à disposição de vocês, né, mas aqui se pode ver também, durante cerca de 50 segundos, né, esse efeito aqui. Neste vídeo usaremos um torniquete feito com uma chapa fina de alumínio, um suporte pontiagudo sobre base plástica isolante para acoplar o torniquete, um fio de ligação e o gerador Van der Graaf. Montaremos o experimento ligando a esfera do gerador na base do torniquete e apoiaremos o centro do torniquete sobre a ponta da base. O torniquete tem as extremidades pontiagudas todas voltadas no mesmo sentido e, assim, pode girar livremente. Ao girarmos a manivela do gerador, o torniquete fica eletrizado, adquirindo o mesmo potencial da esfera. Pelo alto potencial e pelo poder das pontas, o campo elétrico nas extremidades do torniquete fica muito elevado. Este campo elétrico elevado provoca a ionização das moléculas que compõem o ar ao redor das pontas, carregando-as com cargas de mesmo sinal das pontas. Desta forma, estes íons são repelidos e lançados no sentido contrário ao das pontas.
Por causa da lei da ação e reação, os íons empurram as pontas dos torniquetes com a mesma força que recebem ao serem lançados, formando o vento elétrico. Por isso, o torniquete passa a girar no sentido contrário ao do vento iônico. Muito bem. Então, temos aqui um outro exemplo, né, do poder das pontas, é que você pode, na verdade, apagar uma vela. Uma vela. Esse é bem interessante. Muito bem. Existem aplicações, né, como, por exemplo, os para-raios, né? Aqui nós temos a possibilidade, né, de atrair com intensidade maior, porque temos aqui uma região na qual a gente possa absorver cargas elétricas, né, que se forma nas nuvens, as cargas de sinal negativo e que escoam para a Terra sob a forma de elétrons, mas eles são melhor atraídos, né, pelas pontas. É o poder das pontas, o princípio de funcionamento, né? Muito bem. Condutores. Vamos agora, então, definir uma grandeza física, conhecida como capacidade de um condutor, né? A capacidade de um condutor é medida nessa unidade no sistema internacional de medidas, que é o Coulomb por volt, e essa unidade é conhecida como Farad. A capacidade de um condutor, quando está a um potencial V, que é constante, claro, a gente sabe, e sobre ele se deposita uma carga Q na superfície. Carga Q aqui é a carga total na superfície do condutor, que se encontra a um potencial na superfície V. Aqui estou indicando V0, mas é V. Então, isso define a capacidade de um condutor. Agora, o que a gente pode fazer? É colocar ou utilizar dois condutores, duas superfícies condutoras, né? De forma que aí temos, nesse caso, um dispositivo, né, conhecido como capacitor, e ele é indicado assim, é uma representação do capacitor, né, ou condensador, também se usa condensador, né? Nesse caso aqui, ele está representando o mais simples dentre todos, né, que é o capacitor de placas paralelas, né? O que eu faço? Eu coloco aqui um condutor, carrego esta placa ou armadura, porque às vezes também se chama de armadura essa placa, né? Carrego essa placa com sinal Q e a outra com carga menos Q. Então, nós temos aqui cargas de sinais opostos. Gera uma diferença de potencial, que estamos chamando de V, nós vamos chamar de V, né? De forma que esse é um dispositivo bastante útil, porque um capacitor, tendo em vista que aqui se forma um campo elétrico, né, no interior de um capacitor, nós temos aqui a possibilidade de armazenar energia sob a forma de campos elétricos. Energia eletromagnética, nós vamos falar nisso depois, né? De forma que agora, veja, é bem semelhante à definição. Eu defini a capacidade de um condutor e agora eu defino a capacidade desse sistema com dois condutores carregados, cada um deles com cargas de sinais opostos, mas em igual quantidade. De forma que agora eu defino a capacidade de um condensador como sendo igual à carga Q. Veja, agora eu estou usando a carga com sinal positiva, né? Q dividido pela diferença de potencial entre as placas do capacitor, né? Isso define uma característica do capacitor, que é a sua capacidade de armazenar cargas, é a capacidade também de armazenar energia, como a gente vai ver depois, porque essa é uma das formas da gente calcular a capacidade de um condutor, né?
O fato é que essa é uma definição, e a capacidade de um condutor depende de um condensador, ele depende da geometria, assim como um condutor também, né, depende da geometria do condutor, mas de qualquer maneira, no caso dos condensadores, né, depende da área, por exemplo, da distância entre as duas placas, por exemplo, né, e da geometria muitas vezes, né, porque nós temos capacitores esféricos, capacitores cilíndricos, e aí a capacidade vai depender dos raios, né? Mas essa é uma questão um pouco mais avançada, né? O fato é que a gente pode provar, né, utilizando os princípios da eletrostática, né, é que o campo entre as placas do capacitor, esse campo elétrico aqui, né, nessa região, cujas linhas de força começam aqui e terminam aqui, esse campo é uniforme e ele é dado por sigma, a densidade de cargas na superfície do capacitor, né? Agora eu estou falando do capacitor de carga mais Q, né? Dividido por epsilon. Esse epsilon aqui, né, se aqui nós tivermos o vácuo, esse epsilon aqui é igual a epsilon zero, né? Agora, ele pode ser também N ou K vezes epsilon zero se eu tiver um material aqui entre as placas de um capacitor, né? Esse aqui é o caso mais simples, né? E a partir da eletrostática, a gente pode provar, isso aqui vamos colocar até como exercício, né, para vocês, que a diferença de potencial entre as placas de um capacitor depende, na realidade, da coordenada x aqui, né? Da coordenada x, e essa expressão aqui, né? De forma que sigma é a densidade de cargas na superfície. Consequentemente, para x igual a d, né, o potencial é igual a sigma vezes d, para essa distância d aqui. Aliás, o x é contado, o x agora eu estou me dando conta, o x é contado daqui para lá. Então, para x, né, igual a d, o potencial é dado por essa expressão. Consequentemente, agora eu posso dividir pela diferença de potencial e olha só, a capacidade se calcula de uma forma relativamente simples, né? Eu divido a carga Q pela diferença de potencial, que é, na realidade, V de D aqui. Substituindo, veja, a capacidade depende da área dessa superfície, né? Depende da distância D, está indicado aqui, da distância D, e do material que estiver inserido entre as placas de um capacitor. O fato é que um capacitor, ele armazena energia. Eu já vou dar a expressão, mas a gente vai lá na frente deduzir isso aqui um pouco melhor, eu espero. Mas, de qualquer maneira, a energia armazenada por um capacitor é igual a meio. E agora aqui eu tenho essa constante, que é a capacidade do capacitor, né, vezes a diferença de potencial entre as placas, que é V ao quadrado, né? É claro que se nós tivermos um meio material qualquer, isso vai influenciar a capacidade do capacitor, né? Muito bem, então essa é um aspecto absolutamente fundamental, né? É que a função de um capacitor, né, como um elemento de um circuito elétrico, a função dele é de armazenar energia. Aí energia elétrica, nesse caso. Por quê? A gente vai ver depois que a energia num capacitor ela é distribuída no espaço entre as placas do capacitor. Aqui nós estamos falando de densidade de energia. E essa energia aqui é a energia total, integrada sobre todos os pontos do espaço entre as placas de um capacitor, né? E com isso nós apresentamos os materiais condutores, né?
e aproveitamos para falar um pouquinho da aplicação desses materiais, né, na construção de capacitores, né, que são elementos importantes num circuito na medida em que eles são elementos ativos, né, eles armazenam energia e podem prover energia para o sistema quando for necessário.